Olá pessoal, tudo bem? Saudades de vocês. Nas aulas anteriores, nós vimos que o foco narrativo é uma espécie de forma de olhar e de contar uma história. Nós vimos também que ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Lembrando, quando nós falamos em primeira pessoa, eu canto, eu falo. Terceira pessoa, ele canta, ele fala, ou ele cantou, ele falou. Quando o foco narrativo está em primeira pessoa, o narrador é um dos personagens da história. Pode ser protagonista, que é o narrador principal, ou coadjuvante, que é o personagem secundário. Quando o foco narrativo está em terceira pessoa, o narrador pode ser observador ou onisciente. Quando é que o narrador ele é observador? Quando ele tem um conhecimento parcial da história, ele só conta o que ele vê. Agora, o narrador onisciente, ele tem um conhecimento total da história, ele sabe tudo sobre os personagens, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então, a esse narrador, nós damos o nome de narrador onisciente. Hoje, nós vamos começar no módulo 4. Nós vamos ver dois elementos que interferem na maneira de contar a história. Então, nós vamos aprender hoje sobre o espaço e sobre o tempo. Quando um autor conta, ou quando vocês vão escrever uma história, você tem que pensar no contexto em que ela vai acontecer. Num lugar, num ambiente em que as ações estão sendo narradas. E elas têm que estar em coerência com a realidade que o autor está criando. Por exemplo, em Harry Potter, as crianças precisam driblar Cérbero, um cãozinho mitológico de 3 cabeças. Elas jogam quadribol nos ares com vassouras voadoras, duelam com varinhas mágicas. E tudo isso só é possível porque a história ocorre em Hogwarts, uma escola de bruxaria. O espaço tem a ver com o local onde os fatos são narrados. Nós chamamos de espaço físico ou de espaço geográfico o lugar onde os acontecimentos acontecem. Ou pode ser onde os acontecimentos ocorrem, quero dizer. E pode ser um país, pode ser uma cidade, uma ilha, uma escola, um hospital, uma casa, um quarto, um formigueiro ou até um guarda-roupa. O narrador, ele pode apresentar claramente o espaço no texto ou pode dar pistas ao longo da história. O espaço pode ser apenas o cenário para os acontecimentos ou pode funcionar como base para a gente entender as características e as atitudes dos personagens. O tempo vai ser o momento em que acontece a narrativa, quando acontece a história. Então, é importante contextualizar a passagem do tempo para situar quem está lendo na sucessão dos fatos. Então, quando o narrador ele usa assim marcadores temporais, que são palavrinhas como imediatamente, em seguida, 2 anos antes, etc., ele está usando essas expressões para ele organizar a história em relação à ordem em que os acontecimentos são contados na narrativa. Existem 2 tipos de tempo no texto narrativo: o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é medido por horas, dias, meses, anos, e no qual as atividades dos personagens elas vão se desenvolver. O tempo segue uma linha reta, partindo de um passado distante até um acontecimento mais próximo, no presente da narrativa. O tempo psicológico é marcado pelas vivências dos personagens.
esse tempo ele se alarga ou ele se encurta, conforme o estado de espírito em que o personagem se encontra. Ele é estruturado com base na vivência interior do personagem. Na série Once Upon a Time, que a Rainha Má, da história da Branca de Neve, ela lança uma maldição que aprisiona todos os personagens dos contos de fadas no mundo real, sem final feliz, sem que eles lembrem de quem são, com exceção da própria vilã e do seu parceiro, Rumpelstiltskin. Eu pensei que eu não ia conseguir dizer esse nome, mas saiu. Somente 28 anos depois, a situação muda, quando chega um novo personagem. Esse intervalo de tempo é sentido de diferentes formas, por quem sabe ou não sabe do feitiço. Bem, pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e caso vocês tenham alguma dúvida, nós temos sempre no horário das nossas aulas, nos dias e no horário das nossas aulas, um chat disponível para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Um beijo, tchau!